Agora vemos na imagem Donald Trump subindo ao plenário, muito aplaudido por todos os membros do parlamento, seguido pelo presidente de Israel, Isaac Herzog, e atrás também o premier Benjamin Netanyahu. Todos eles, obviamente, muito felizes nesse dia com o retorno dos reféns, que muitos até descartaram que seria uma possibilidade para acontecer nesse ano, mas que aconteceu também, principalmente pela pressão política e pela habilidade de negociação de Donald Trump, que é uma figura muito polêmica em alguns aspectos internamente, mas externamente é conhecido como um homem forte que consegue fazer com que os seus acordos sejam aprovados, obviamente, depois de várias e várias rodadas de negociação. Vamos observar o que o presidente tem a falar a toda a nação de Israel e provavelmente também aos seus próprios correligionários norte-americanos que devem estar assistindo este momento ou deverão assistir ao longo desse dia, considerando o fuso horário, um dia de grande comemoração, e o presidente vai, obviamente, colher todos os frutos, desse trunfo político que foi acabar com uma guerra de mais de 2 anos e que foi extremamente violenta para os israelenses que morreram naquele terrível atentado terrorista e para os palestinos que depois, com a resposta israelense, também pereceram. Mais de 67 mil pessoas, muitas crianças, a grande destruição da faixa de Gaza, tudo isso ficará para os anais da história como um período de grande dificuldade, mas que pode ter o seu desfecho a partir de agora. Como eu disse anteriormente, não sabemos se a segunda, terceira e outras fases serão simples de serem implementadas, considerando que o Hamas não quer abandonar o poder, mas o primeiro e principal passo foi dado: a libertação dos reféns, ajuda humanitária chegando aos palestinos com fome, com escassez. Então deve ser um dia comemorado e lembrado talvez mais pelos seus pontos positivos. Agora observamos um grande momento de aplauso desde que Trump adentrou o recinto. Vamos acompanhar e ver o que ele discursará em breve. Agora são 6 horas e 57 minutos. Repita. 6h57. Bom, a gente segue com o Luca Bassani da Europa conversando com a gente. A gente vê aí o presidente Donald Trump. Longamente aplaudido de pé, né, Paulo? Exatamente. O presidente Donald Trump que subiu ali ao parlamento, deve discursar a qualquer momento. Enquanto a gente aguarda o discurso do presidente Donald Trump, Luca, a gente tem conversado com muitos estudiosos aqui, especialistas em política internacional. Luca, tá com a gente? Luca vai fazer tradução pra gente? Exato. Por enquanto estão falando em hebraico. Hebraico, exatamente. Exato. Não, perfeito. Vamos aguardar quando começar o presidente Donald Trump, já faremos a tradução para que todos que nos acompanham aqui por imagens, pelo rádio, possam também saber as primeiras falas do presidente Trump depois desse grande trunfo político. Então, Luca, enquanto a gente não escuta o presidente Donald Trump, quero saber de você. A gente tem conversado com muitos especialistas em política internacional aqui no Jornal da Manhã, e muitos deles falam pra gente sobre as próximas fases desse acordo e dizem que as próximas fases são bem delicadas, bem sensíveis, e que a gente precisa ficar preocupado, que a gente precisa ficar de olho. Não é somente essa primeira fase de comemoração em que os reféns estão sendo libertos e que as próximas fases são delicadas. Queria que você falasse pra gente, burocraticamente, o que a gente pode esperar dessas próximas fases desse acordo, Luca? Olha, Paula, as próximas fases são delicadas porque elas envolvem não só a reconstrução da faixa de Gaza, e vale dizer que ficou mais de 90% da faixa de Gaza destruída por essa guerra, mas envolve grandes aportes de dinheiro. Alguns cálculos falam que são mais de 50 bilhões de dólares necessários para reconstruir a faixa de Gaza. A gente está falando aí de uma cifra de quase 300 bilhões de reais. Não é fácil encontrar quem queira pagar por isso. Nós sabemos que há países ricos na região do Oriente Médio, Arábia Saudita, Catar, o Kuwait, Emirados Árabes, até mesmo os países europeus dispostos a dar alguma quantia para ajudar, fundos de investimento norte-americanos. Então, primeiro, é uma questão financeira. Segundo, é uma questão política. Afinal, o Hamas, desde 2006, quando venceu a eleição interna na Palestina e expulsou a autoridade palestina de Gaza, ele governa com mão de ferro. Não há novas eleições, ele é uma força, obviamente, terrorista, militar, mas também é uma força política. Então, quem substituirá o Hamas? Como será feito esse processo? Essa saída do Hamas será pacífica ou não? Porque os israelenses também colocam essa condição
como indispensável. Caso o Hamas queira se agarrar ao poder, isso poderia significar a retomada da guerra, o recomeço da guerra, o que ninguém quer que aconteça, e muito menos o presidente Donald Trump. Então, dependerá também do convencimento dos interlocutores mais próximos do Hamas, como o Catar, como até o Egito, para tentar convencê-los a desistir do poder. O plano de Trump vê uma anistia para os terroristas do Hamas que queiram sair da faixa de Gaza. Obviamente que sabemos que a Mossad, os diversos órgãos de inteligência israelenses no futuro podem ter essas pessoas como alvo, mas inicialmente há um plano de saída para os terroristas palestinos da faixa de Gaza. O ponto é, isso será cumprido durante os próximos dias? Não sabemos. Obviamente que é uma problemática que ficaremos acompanhando a seguir. 7 horas. Repita. 7 horas. Nós estamos com imagens ao vivo lá de Israel e também do lado da Palestina, ali na faixa de Gaza. Os reféns sendo liberados no lado direito. O presidente Donald Trump está no parlamento lá de Israel. Está sendo aplaudido várias vezes. Ele fez uma... Luca Bassani está conosco, acompanhando tudo também. Vamos acompanhar o discurso, evidentemente. E Trump também fez uma referência, né, Luca? Dizendo a todos vocês também, porque houve uma coalizão dentro para que isso pudesse acontecer lá no parlamento também de Israel. Luca. Exatamente, Marcelo. Nós temos em Israel uma espécie de conselho de segurança, né, um gabinete de segurança nacional que foi montado nesta época de guerra para decidir as questões mais importantes. Afinal, por mais que Israel seja uma democracia, quando há um momento de guerra, também temos várias mudanças, né, no seu legislativo e como o governo atua. Então, ele agradece os diversos outros partidos, além do Likud, que é o principal partido, né, o partido de Benjamin Netanyahu, pelo apoio dado ao plano apresentado. Naquela última sexta-feira, apenas um membro do gabinete votou contra, que foi o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que é um desses da ala mais conservadora, mais ultra-ortodoxa, mas um voto contra não foi suficiente para barrar o plano. O plano foi, então, aprovado internamente pelo legislativo israelense, por esse órgão israelense formado durante a guerra, e ele agradece esse esforço político conjunto, porque ele sabe que por mais que Israel tenha superioridade militar e conseguiria eventualmente ao longo das próximas semanas dominar a faixa de Gaza, esse momento tem sido de extremo desgaste para a imagem internacional de Israel, visto que muitos países que são aliados de Israel reconheceram a Palestina na última Assembleia Geral da ONU. Você bem falou, países europeus como a França, Reino Unido, Espanha, até mesmo Canadá, Austrália, várias dessas democracias ocidentais que são próximas de Israel fizeram um aceno à Palestina. Então, para estancar essa sangria diplomática que também acontecia para Israel, muitos dos políticos israelenses escolheram o caminho do cessar-fogo para tentar recuperar um pouco o prestígio que tinham e também dar um respiro. Afinal, uma guerra que acontece no seu território, muito perto do seu território, é sempre desgastante, sempre muito estressante. A gente não pode esquecer que não é só a guerra em Gaza que aconteceu durante esses 2 anos. A guerra com o Líbano aconteceu até no novembro, dezembro de 2024. A guerra com o Irã, de 12 dias, aconteceu em junho desse ano e que Israel foi severamente bombardeado. Dezenas de pessoas morreram também. Então, é uma guerra muito complexa, ramificada e que se espalhou pelo Oriente Médio e que, obviamente, também era importante para os israelenses finalizá-la, nem que seja temporariamente, para poder recuperar a sua força, recuperar essa vontade essa capacidade de interpretação, né, de tudo aquilo que acontece no Oriente Médio, esse realinhamento de forças. Como você bem disse, o presidente Donald Trump sendo aplaudido em pé, muitos dos membros do governo, até mesmo alguns outros, acredito, reféns que sobreviveram estão presentes nessa sessão e por isso também são aplaudidos pelo esforço de terem aguentado alguns deles meses, outros deles anos dentro dos cativeiros da faixa de Gaza. Também é um gesto de agradecimento ou de louvar essa bravura, essa coragem daqueles que resistiram aos porões da faixa de Gaza durante todo esse período. Agora, Luca, há uma narrativa que diz que Trump fez o que Netanyahu não fez. Qual que é o papel de Benjamin Netanyahu agora no cessar-fogo? E queria que você falasse um pouco do papel dele também durante o conflito.
Pois é, Paulo, o premier Benjamin Netanyahu, ele é o mais longevo da história de Israel. Ele comandou Israel no seu, obviamente, como primeiro-ministro em várias ocasiões, você somada a quase 20 anos, né, desde a década de 90 até hoje, mas que teve um papel muito questionado durante este período, porque em alguns momentos em que poderia fazer negociações para reaver os reféns antes, ele preferiu continuar com a guerra e, obviamente, as imagens da guerra, os bombardeios chocaram todo mundo e afastaram parte da comunidade internacional de Israel. Exatamente por isso que a sua postura é muito criticada. Muitas das declarações feitas contra um Estado palestino também foram amplamente criticadas. O ponto é que ele é fiador daquilo que Trump prometeu aos países muçulmanos, que a guerra não vai recomeçar, ao mesmo tempo em que ele quer se manter no poder para evitar pendências com a justiça israelense. A gente tem que trazer para a nossa audiência que antes da guerra começar, Netanyahu já havia sido investigado por casos de corrupção internamente, por uma espécie de tráfico de influência no judiciário israelense. Então ele estava com a justiça do país atrás da sua própria figura, mas na posição de primeiro-ministro estava blindado e continua blindado. Então deixar o poder eventualmente, caso a coalizão governista caia, pode significar enfrentar a justiça israelense ou até mesmo perder os seus direitos políticos ou até mesmo ir preso. Então, essas questões são muito complexas politicamente e ele sabe disso, por isso que tudo precisa ser muito bem calculado. Uma nova eleição em Israel acontecendo em curto prazo poderia significar uma guinada totalmente ao centro, até mesmo à esquerda dentro do parlamento israelense, o que Netanyahu não quer que aconteça porque, obviamente, gostaria de continuar governando o país. E é claro, né, Luca, que ninguém esqueceu também, evidentemente, nunca vai esquecer esse ataque no dia 7, e também colocam também o premier Benjamin Netanyahu, né, como é que ele permitiu, né, que isso pudesse acontecer com todo o sistema desenvolvido e também muito profissional lá de Israel em relação aos ataques, né, e como você diz, ele tinha já uma trajetória sendo questionada, questões da justiça, questões também da corrupção, e agora, o prolongamento dessa guerra o mantinha também nessa posição. E agora deve vir aí um enfraquecimento, evidentemente, e uma possível saída, né? Exatamente, Marcelo. Essa possível saída de Netanyahu, ela preocupa o seu grupo político, o Likud, que é um dos partidos mais importantes desde a década de 70, 80 até atualmente, como eu disse, o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel e que pensa não só no seu grupo político, que pode sofrer no caso de novas eleições, como pensa na sua própria figura, que pode responder essas pendências da justiça um pouco antes do que o esperado e complicar muito a questão da sua família. Nós sabemos como funcionam as pendências judiciárias em relação à classe política. O Brasil não é muito diferente disso. E exatamente que esse fato vai motivar os próximos passos das negociações e das decisões de Israel. Agora, acredito que em poucos instantes teremos as falas de Donald Trump, depois dessa sessão de calorosos aplausos. Acredito, como eu disse, que havia alguns reféns no recinto, por isso os aplausos mais demorados. E agora o presidente do parlamento em si faz o seu discurso de introdução para depois passar a palavra ou ao presidente de Israel, Isaac Herzog, que está à direita do vídeo, ou, obviamente, ao presidente Donald Trump, à esquerda do vídeo. Daqui a pouco a gente acompanha, então, ouviremos o discurso do presidente Donald Trump, que já está no parlamento neste momento. Eu quero passar para o nosso comentarista Túlio Nassa com a gente nessa edição do Jornal da Manhã. Túlio, vamos falar desse papel do premier Benjamin Netanyahu, que a gente estava falando com o Luca agora há pouco. De certa forma, Túlio, eu quero ouvir de você, Netanyahu preferiu continuar com a guerra. Ele não estava disposto a trazer de volta esses reféns, né? Bom dia, Paula. Bom dia, Marcelo. Bom dia ao Mota também, que daqui a pouco deve estar com a gente. Bom dia, audiência da Jovem Pan. Olha, Paula, é difícil a gente entender exatamente o que se passa na cabeça de Netanyahu. É bem verdade que ele adotou uma postura muito beligerante ao longo de todo esse conflito. Mas a situação é muito mais complicada. Eu acho que nem Netanyahu ou algum outro presidente mais pacifista conseguiria resolver isso de maneira tranquila. Veja, eu vou citar aqui Martin Luther King, exatamente aquele pacifista norte-americano
que dizia que os homens aprenderam a nadar como os pássaros, a nadar como os peixes, a voar como os pássaros, mas não aprenderam a viver como irmãos. O grande problema disso não é esse acordo, essa troca de reféns que acontece agora. Nós tivemos já 5 acordos de paz. Eu vou lembrar aqui o acordo de Oslo de 93, assinado por Yitzhak Rabin e também por Yasser Arafat, que ganharam inclusive o Prêmio Nobel da Paz. O problema é que depois do acordo de Oslo de paz, houve outros 4 acordos e frustrados, não cumpridos. Então o grande problema é o pós-acordo, é o que fazer daqui para frente, aprender a conviver como irmãos. E aí é que mora o perigo, porque o Hamas já disse que não quer entregar as armas e não quer sair do governo. Esse vai ser o ponto X dessa costura. Veja, o Hamas há 20 anos doutrina a sua população em Gaza, alimenta esse ódio contra Israel, que é a eliminação do Estado de Israel, e vai precisar de tempo para essa situação ser acalmada. A população de Gaza não tem a mínima condição de criar um Estado democrático. Veja o que aconteceu com o Afeganistão. 10 anos de ocupação norte-americana. No dia seguinte da saída das tropas norte-americanas, o grupo terrorista Talibã voltou com força total ao poder. Então é preciso, Paula, muita paciência, muita ajuda internacional, que esse novo governo aí, por tecnocratas, ele possa ficar de forma perene e com tempo suficiente para que possa devolver a paz em Gaza. Não é uma situação tão fácil. É motivo de alívio nesse momento, mas não é motivo de comemorar uma vitória a longo prazo, Paulo. Sem dúvida, né, Túlio? É porque a gente sabe, uma vez terrorista, o cara não vai, da noite para o dia, virar pintor, por exemplo, né? Ele vai permanecer na sua atividade principal, uma rearticulação. Evidentemente que toda essa ofensiva também vai servir aí, que foi realizada por Israel após os ataques, também vai servir para essa articulação. É isso que você falou. Claro que estamos nesse momento agora, que precisa ser comemorado também para esse fim dessa guerra, de toda a situação que vivemos aí nos últimos anos, mas de qualquer forma, claro que o cenário não é um cenário tão assim pacificador assim, né? Pois é, esse é o grande problema. O problema é cultural, é fundamentalista. O Hamas quer no seu estatuto a eliminação do Estado de Israel. Então, enquanto o Hamas tiver células engajadas, células ali infiltradas em Gaza, é muito difícil ter uma paz duradoura. É preciso, da mesma forma que o Hamas doutrinou durante 20 anos aquela população, que haja 20 anos de regime democrático, institucional, com segurança internacional em Gaza, para que seja possível um retorno à normalidade. Se houve esse tempo todo dessa cultura de guerra de eliminação de Israel, é preciso um antídoto na mesma proporção, Marcelo. E esse é o problema, porque até quanto tempo os Estados Unidos vão aguentar, os organismos internacionais vão aguentar as pressões, as despesas de estar ali em Gaza? Veja de novo o que aconteceu com o Afeganistão. É uma história recente que a gente não pode repetir, Marcelo. Agora, Túlio, a reconstrução de Gaza também é um ponto ali do território para ser discutido, né? Porque quando a gente observa as imagens, nós aqui do Brasil, enfim, quem está de fora também observando as imagens de Gaza, e principalmente quem está lá, Gaza nesse momento, com perdão da palavra, não quero usar uma expressão muito chula, mas parece a Lua, né? Completamente destruída, cheia de buraco, bombardeada, vai precisar de muito investimento, muita ajuda internacional, muitas mãos ali para conseguir reconstruir aquele território que não vai ser reconstruído da noite para o dia de fato. Pois é, Paula, exatamente. Esse é o ponto, é preciso de ajuda internacional e de consistência e persistência. Veja, os países, eles trocam seus mandatários de tempo em tempo. Será que o próximo mandatário vai querer cumprir essa missão, essa dura missão de reconstruir uma terra arrasada como Gaza? E não é só reconstruir fisicamente, não é só reerguer os prédios, é também culturalmente, é militarmente, é uma presença constante ali durante grande espaço de tempo. Por isso que é um cenário muito difícil, é um cenário desafiador. E pode ser aí sim uma grande virada de chave até mesmo para o multilateralismo mundial, para a própria ONU, que está tão enfraquecida. A ONU pode assumir o protagonismo agora e ser esse elo de ligação entre os diversos mandatários que vão passar pelos países-chave dessa reconstrução. A ONU pode, como um meio de ligação, como um meio de campo, fazer esse papel bem feito e retomar o multilateralismo do mundo. Da dificuldade pode surgir até a oportunidade, Paula.
Agora, Túlio, você acredita que, de fato, o Trump tomou a frente desse processo, definitivamente negociando com o Catar, com o Egito, com outras lideranças ali do Oriente Médio, até avançando muito mais que Netanyahu para colocar fim nessa história? Com certeza, Marcelo. Trump teve um papel fundamental, é de se elogiar realmente o papel dele. Como bem disse a Paula, o Netanyahu queria continuar e ir até o final com esse conflito, eliminar por completo o Hamas e acabar com a guerra da maneira mais beligerante possível, mas Donald Trump apresentou um acordo de paz tecnicamente muito bem feito. Veja, ele propõe uma administração paritária em Gaza, com participação dos membros de Gaza. Ele propõe uma reconstrução, ele propõe ajuda humanitária internacional, ele propõe investimento dos Estados Unidos ali em relação à segurança. Então, me parece um acordo bem proporcional. Ele até permitiu que os próprios prisioneiros libertados voltassem com anistia às suas casas, às suas residências, sem serem incomodados. Então, é um acordo que o Hamas realmente deveria aceitar. E por essas e por outras, Trump tem sim um mérito nessa questão. E é curioso observar que ele não ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Muito embora Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel, e Yasser Arafat, o líder da Palestina, em 1993, depois do acordo de Oslo, conseguiram esse prêmio que Trump não conseguiu, muito embora fez um bom papel nesse caso, Marcelo. O Luca Bassani está com a gente também, acompanhando tudo lá da Europa, acompanhando o discurso também, onde o presidente Donald Trump deve discursar a qualquer momento para falar sobre a libertação dos últimos reféns em Gaza. O presidente Donald Trump, que teve um papel tático durante essa guerra, Luca. Eu quero utilizar uma palavra aqui do Túlio, que ele falou com a gente, que a gente está numa grande conversa aqui no Jornal da Manhã de hoje, analisando aí todos esses pontos desse acordo entre Israel e Hamas. Eu quero falar com você, Luca, uma frase que o Túlio mencionou agora, que o pós-acordo é o problema, né? Já que o Hamas disse que ele não quer entregar as armas e não quer sair do governo. Ô, Luca, se o Hamas ele se recusa a entregar as armas nesse momento, esse cessar-fogo tem uma questão aí de virar apenas uma pausa? Não só o cessar-fogo, ele é temporário, mas a ocupação israelense também. É bom a gente lembrar que no plano de 21 pontos do presidente Donald Trump, a retirada das tropas israelenses acontece em 3 momentos diferentes. O primeiro passo já foi feito, enquanto a libertação dos reféns, libertação de prisioneiros palestinos, um certo perímetro ele é ocupado pelo exército de Israel. Para que eles possam fazer os outros 2 movimentos até a retirada definitiva, isso envolve a entrega das armas por parte do Hamas, o início deste governo tecnocrata e o início das reconstruções. Então, por mais que possa significar o fim do cessar-fogo, a permanência do Hamas ou a retomada da guerra, algo que ninguém quer nesse momento, também pode significar a continuação da ocupação israelense neste território, que, obviamente, é um território palestino. Então, acredito que aquilo que o Túlio mencionou é aquilo que acaba sendo um ponto de maior preocupação de todos os mediadores que vão voltar a se encontrar, seja no Egito, seja no Catar, durante esta semana, para convencer o Hamas a entregar todas as suas armas e abandonar as suas posições. O plano de Donald Trump também contempla que, uma vez que o Hamas abandone a luta armada, os seus atos terroristas, toda a sua estrutura militar, os seus túneis, o seu arsenal serão destruídos para não dar nenhum tipo de possibilidade de retorno às atividades terroristas, às atividades de guerrilha que eles realizaram ao longo de quase 20 anos. Exatamente por isso que eu acredito pessoalmente que não será fácil, que essa segunda fase de implementação demorará mais tempo do que a primeira fase, e agora a posição do Hamas é muito mais difícil, porque até o presente momento, até hoje pela manhã, eles tinham uma poderosa moeda de troca. Mais de 20 reféns vivos em sua custódia, algo que os israelenses, que os americanos queriam que fossem libertos, queriam que pudessem retornar às suas casas. A partir de agora, não há mais nada em suas mãos que os israelenses queiram. Então, ter algum tipo de justificativa para que não haja um ataque é apenas cumprir de maneira rigorosa tudo aquilo que foi estabelecido por Donald Trump em seus 21 pontos. Nós sabemos que negociar com terroristas é sempre muito difícil. Os Estados Unidos não adotaram essa postura
anteriormente. Eles dizem que com terroristas não se negociam, mas aparentemente abriram uma exceção. Os países do Oriente Médio também são garantidores do cumprimento do Hamas neste aspecto. O Catar, principalmente, que tem grande interlocução. A Turquia, que até mesmo recebe em seu território parte dos membros do Hamas, também garante que tudo será cumprido, mas a promessa e a concretização são duas coisas bem diferentes, e só acompanhando os próximos passos que nós saberemos o que de fato acontecerá. E, Luca, e aquele atentado no Catar, havia uma reunião, né, de líderes justamente do Hamas para chegar no acordo, e houve aquele ataque. Netanyahu foi lá para a Casa Branca e Trump obrigou, ele foi registrado isso, né? Houve uma ligação lá para o Catar, para o emir do Catar, e aí ele, um pedido de desculpas formal foi feito ali para que não atrapalhasse o momento que nós estamos vivenciando hoje. Aqui daqui a pouco Trump vai falar então no parlamento lá de Israel. Qual que foi o papel tático aí, até Paulo usou essa palavra, de fato é mesmo tático, aí, do Catar e também agora também do Egito? Olha, Marcelo, é importante a gente trazer que o Catar é um país que é pequeno em seu território, mas que tem um grande desejo de projeção de poder regional. Considerando a Arábia Saudita, que já é um grande poder regional dentre as grandes monarquias do Golfo, o Catar também tem este ímpeto, e ele acaba sendo até mais flexível do que a Arábia Saudita, porque ele dialoga com o Irã, ele dialoga com esses grupos terroristas financiados pelo Irã e consegue fazer uma espécie de papel de agente duplo, falando tanto com o Ocidente como também com esses grupos mais radicais do Oriente Médio. Nesse sentido, eles acabam também abrigando a maior base militar norte-americana no Oriente Médio. Mais de 13 mil soldados norte-americanos vivem no Catar, atuam lá numa das principais bases, e por isso que Donald Trump se sentiu pessoalmente ofendido pelo ataque dos israelenses, porque poderia comprometer a sua grande amizade com os catares, que não só estão numa posição estratégica, mas também abrigam muitos dos soldados norte-americanos. Então, aquele momento foi de grande preocupação de que tudo poderia ir por água abaixo. Afinal, segundo relatos, os israelenses avisaram os Estados Unidos apenas poucos minutos antes de realizarem o ataque, mas por aquilo que vemos hoje, não foi suficiente para inviabilizar um acordo de cessar-fogo. Afinal, o Catar acabou meio que engolindo o seu orgulho, ficou muito insatisfeito, até muitos acreditavam que poderia retalhar, mas com a posição de amizade que tem com os norte-americanos, preferiram não ir por esse caminho e continuar construindo toda essa relação pela via diplomática. Agora, em relação ao Egito, a questão é bem diferente. Afinal, o Egito lutou contra Israel em vários momentos, seja na Guerra de 48, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur. Teve questões territoriais, lembrando que Israel dominou a Península do Sinai, depois devolveu aqueles acordos feitos por Menachem Begin, por Anwar Sadat, isso na época do presidente Jimmy Carter. Então, o Egito tem uma posição mais estratégica que faz fronteira com Gaza, diferente do Catar, que é apenas um emissário diplomático. O Egito, de fato, ele quer que isso seja pacificado para que não respingue no seu território.